A cidade de Carlos Magno, com aproximadamente 300 mil habitantes, Aachen é o principal centro de aglomeração urbana com cerca de quase 2 milhões de habitantes, que engloba Liège, na Bélgica, e Maastricht, na Holanda. A cidade é um centro industrial, comercial e turístico. Localiza-se no meio da região mineira de carvão. Apresenta as indústrias têxteis, metalúrgicas, químicas e eletrotécnicas, destacando-se as produções de motores e anilinas. É sede de AC Schnitzer e da Universidade Técnica da Renância do Norte-Westfália. Descobertas arqueológicas recentes mostram que a região onde hoje se encontra Aachen já era habitada antes do ano 2000 a.C. No primeiro milênio antes de Cristo, a região foi habitada por celtas, e no início do milênio depois de Cristo, os romanos começaram a construir na região banhos públicos, voltados para militares, usufruindo das águas termais típicas da localidade. O primeiro registro escrito da existência da cidade data de 765, quando o rei Pipino dos Francos referiu-se a ela como Aquis Villa, por suas águas. Praticamente devastada pelos bárbaros em 881, foi reconstruída em 983, sendo novamente arrasada por um violento incêndio em 1656, e mais uma vez no século XX durante a Segunda Guerra Mundial. Símbolo e monumento da grandiosidade europeia é a Catedral de Aachen, concluída por volta do ano 800, ano da coroação de Carlos Magno. Como capela do Palácio Imperial Kaiserpfalz, ela foi a primeira catedral do norte da Europa e durante séculos a igreja da coroação de quase todos os reis alemães. Se bem que concluída não é bem a palavra certa, a catedral foi ampliada repetitivamente. No ano de 1414 foi construído um monumental salão para o coro, uma obra-prima do gótico, cujas janelas eram as maiores de sua época, com uma altura imponente de 27 metros. A Sala do Tesouro da Catedral de Aachen abriga um dos mais importantes tesouros religiosos ao norte dos Alpes, contendo preciosidades como a Cruz de Lotário, um busto de Carlos Magno parcialmente em ouro e um sarcófago, no qual supostamente Carlos Magno teria sido sepultado em 814. A Catedral e seu tesouro são as principais atrações no roteiro histórico pela cidade. Foi uma das cidades europeias mais habitada e visitada por imperadores, reis e estadistas. Nela foi assinado o Tratado de Maio de 1668, que pôs fim à Guerra da Devolução entre a Espanha e a França. O Tratado de Outubro de 1748, conhecido como a Paz de Aquisgrão, que determinou o fim da Guerra da Sucessão da Áustria. E também o Congresso de 1818, no qual foi sancionada a evacuação da França pelos aliados após a derrota de Napoleão. De 936 a 1531, os reis alemães foram coroados em Aachen. A cidade foi anexada pela França em 1801, passada à Prússia em 1815 e de 1918 a 1930 ocupada pelos aliados como resultado da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, 2/3 de Aachen foram destruídos por bombardeamentos aéreos. Foi também a primeira grande cidade alemã a ser libertada pelos aliados em outubro de 1944. Aqui se respira a Europa, se vive a Europa. Aachen por si só é uma pequena Europa.